A solução de um problema que envolve a extração líquido-líquido, conforme está ilustrado aqui então por esse enunciado. Nós temos que dimensionar, projetar, na verdade dimensionar, né, uma bateria de extração em contracorrente para separar ácido acético, nós vamos associar a letra C, de uma mistura aquosa, no caso água, associando a letra A. Então, água mais ácido acético, essa é a mistura a ser tratada nesse processo. Para isso, nós vamos utilizar o éter isopropílico, aqui é caracterizado pela letra S no nosso desenho esquemático e na solução do problema. Ele é um solvente que entra alimentado aqui de forma contracorrente, sendo puro. Nós temos um sistema do tipo 1, portanto, nós temos duas fases emissíveis, né, ali sendo geradas, e ele vai operar a 293 Kelvin ATM, portanto, os dados que a gente vai ter aqui são dados para essa condição, e nós devemos determinar o número de estágios necessários e o valor do E2 e R2, ou seja, o valor da composição e da quantidade desse carinha aqui e desse carinha aqui no nosso sistema. Esse tipo de problema, da forma como ele está colocado aqui, ele não tem solução, porque não dei nenhuma informação em termos de corrente nem de composição. Mas, logo abaixo, eu forneço, então, os dados necessários para a solução do problema. Então, eu estou aqui definindo como a nossa alimentação, esse F, sendo 8.000 kg por hora, e a composição dele é 30% em peso de ácido acético, 70% em peso de água. Lembrando que todos esses problemas que envolvem aí, a extração, líquido-líquido, nós tomamos como base a base mássica na solução dos problemas. Nós temos aqui o solvente 20.000 kg por hora, portanto eu sei a vazão de S e de F, e é um solvente puro, portanto eu tenho 0% de ácido acético e também tenho 0% aqui de água. A solução desse problema aqui envolve ainda aqui mais algumas informações, porque conhecer apenas S e conhecer apenas F não permite a solução do problema. Eu tenho que conhecer pelo menos uma dessas correntes aqui em termos de composição para que eu possa resolver o problema, ou quantidade, mas geralmente composição, tá? Nós temos aqui os dados de equilíbrio também, fornecidos pela tabela, que pode gerar a curva nossa aqui de equilíbrio no nosso sistema, mas a informação primordial é a especificação do rafinado RN. Então, esse RN aqui, eu conheço, eu sei que o X associado ao ácido acético dessa corrente, lembrando que o ácido acético ele recebe a letra C, então nós temos aqui que o XC dessa corrente, lembrando que a gente associa X para R e para as correntes Z nós associamos o Y, tá? Então o XC que nós temos aqui do ácido acético nessa corrente na corrente N, ele é igual a 0,02. Pois bem, diante disso e conhecendo a curva de equilíbrio associada a essa mistura, a esses três componentes, essa mistura ternária, é solicitado então que você determine aqui o número de estágios necessário. Vamos nos basear primeiramente nesse desenho aqui, a solução do problema. Vamos entender uma coisa bem simples, bem básica e que deve nortear qualquer solução de problemas que envolvam a extração líquido-líquido. Vamos lá então. Deixa eu fazer aqui então um desenho para melhorar isso aqui, ó. O primeiro passo na solução de qualquer problema que envolva a extração líquido-líquido é exatamente fazer isso aqui, ó. Você vai imaginar esse processo que é multi-estágio, em sendo uma análise global primeiro. Então, todas essas etapas, esses enésimos estágios, eles vão ser ignorados nesse primeiro momento e eu vou olhar para uma única caixa. Vamos imaginar então como se fosse, não é que é apenas um estágio, porque as correntes que deixam estágio não estão em equilíbrio, tá? E1 e Rn não estão em equilíbrio. Então, não é pensando em apenas um estágio, mas assim, pensando globalmente no problema multi-estágio. Pensando globalmente no problema multi-estágio, a gente vai se deparar com a seguinte questão aqui, olha só. Nós temos, entrando aqui, a corrente E1, nós temos, aliás, deixando a corrente E1 e Rn, e nós temos alimentando a corrente F e a corrente S. E vou gerar uma mistura, que é essa mistura global, tá, desse meu processo, que eu vou chamar de M1, nesse caso aqui. Tá? Vou até redesenhar isso aqui agora, para a gente ter como referência. Olha, então eu tenho uma coisa desse tipo aqui, vou imaginar globalmente o meu processo, e nessa visão global, nós temos um solvente sendo alimentado aqui e uma corrente F sendo alimentada aqui. Essas duas correntes, então, quando alimenta esse meu processo global, eu gero, vamos dizer assim, uma mistura global desse processo meu. Se o processo está em estado estacionário, não tem vazamento aqui, eu não tenho nenhuma corrente adicional
que não esteja sendo contabilizado aqui no meu processo global, é óbvio que o que entra é igual ao que sai. Então é um problema sempre do tipo entra é igual ao que sai, eu não tenho reação, eu tenho apenas aqui misturas sendo geradas aqui dentro, com características particulares que induzem a formação de correntes immiscíveis de extrato de rafinado. Esse é o que você tem que entender. Ocorre que, pensando que o que entra é igual ao que sai, tem que sair alguém dessa brincadeira aqui. Então, esse sai aqui para nós, a gente vai, então, conforme a referência nossa lá, eu vou sair aqui um RN, que é um rafinado, e eu vou sair aqui um E1, que é o nosso extrato. Então, essa é a lógica do meu processo, analisando ele de forma global. Tá? O primeiro ponto é, num gráfico ternário, você localizar a posição exata desses 4 carinhas que participam aqui globalmente do meu processo. Se você localizar a posição exata de cada um dessas correntes aqui, você terá a solução do problema facilmente. O que eu preciso para localizar esses pontos? Saber composições. Então, esse aqui eu sei que é um ponto, ele é puro, então a composição dele está dada. Eu sei que essa aqui é uma corrente 30%, 70%, vamos só puxar aqui, né? Ele é 30% de quem, 70% de quem? Olha lá, 70% de água e 30% de ácido acético. Então, ele é 30% aqui de C e 70% de água, que aqui é o A, na solução do problema, na nomenclatura induzida aí pelo enunciado. Ele dá para nós aqui também que eu tenho um X aqui, C, dessa corrente enésima aqui, que é 0,02. Pois bem, eu tenho composição, e basta a composição de um componente, para eu localizar esse ponto no gráfico ternário. Aqui eu tenho a composição de 2 componentes, passaria de 1, mas aqui eu tenho a composição de 1, é suficiente, aqui eu tenho a composição sabendo que ele é puro. Não tenho informação de E1. Então eu não consigo partir a solução do problema enquanto eu não defino a composição, pelo menos uma composição de todas as correntes que participam globalmente na entradas e saída do meu sistema de extração multi-stars aqui. Então esse é o primeiro ponto que você tem que ter em mente. É necessário sim conhecer essas composições, mas vamos atrás dessa informação. Para isso basta eu unir as linhas das misturas. Então vamos gerar as linhas das misturas, tá? Vou chamar isso aqui de linhas de mistura. Tá? Uma nomenclatura que eu resolvi adotar aqui agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar essa linha com esse cara aqui, ó. Tá? Tem essa linha aqui. E tenho também essa outra linha aqui, ó. Tá? Então você sempre faz essa análise aqui. Essa que eu estou fazendo globalmente, eu poderia fazer para cada um dos estágios. Tá? Sempre é possível. Então esse ponto onde eles tocam essas duas linhas é justamente o ponto da mistura que eu estou gerando. No caso é uma mistura global, poderia chamar aqui de um MG de mistura global aqui. Ó, tá? Resolvi chamar aqui de M1, mas agora eu vou chamar de MG para ficar mais claro. O que vai acontecer é que quando você faz o traçado dessas linhas no seu gráfico ternário, você terá comprimentos associados a cada um desses lados aqui, e esses comprimentos você aplica a regra da alavanca, que é válida. Então eu vou traçar a linha que une F com S, e depois vou traçar a linha que une Rn com E1, mas eu não conheço a composição de E1, mas eu sei que essa linha passa pelo ponto MG. Então, se eu tenho F e tenho S, eu posso localizar o ponto M, simplesmente fazendo um balanço aqui global, né? Fazendo um balanço global. Então, posso achar essa posição do M aqui? Posso. Acho facilmente, porque eu sei que F mais S é igual ao meu MG produzido, e eu sei que esse cara aqui vale 8 mil, e que esse cara aqui vale 20 mil, né? No anunciado nosso lá, 20 mil. Então é mais aqui, né? 20 mil é igual a MG. Portanto, nós sabemos que esse MG nosso vale 28 mil quilogramas por hora. Tá, ok, eu sei quantidade, com quantidade eu não localizo o ponto. O ponto, esse gráfico ternário, ele trabalha para a gente, esse aqui é o nosso gráfico ternário, ele trabalha com composições e não com quantidades, mas as quantidades estão implícitas ali a partir de regra da alavanca. Então eu poderia usar a regra da alavanca para achar a posição desse ponto aqui. Mas existem outras maneiras de fazer, como balanço aqui por componente, que é melhor. Então, primeiro vamos traçar essa reta FS que eu falei aqui, ó. Então, olha só, nós temos duas retas a traçar na solução do problema. A reta F com S, que é essa reta aqui, tá? E depois traçar a reta RN com E1, que é essa reta aqui. Então, vamos traçar aquela que eu já tenho composição, que é FS. Então, F com S, lembrando que F é a posição em que eu tenho 30%
eu tenho 30% e 70%, é 70% do componente água, né? Então aqui eu tenho a água, aqui eu tenho o ácido acético e aqui eu tenho o meu solvente. Como que você sabe que é assim? Esse gráfico ele não veio ilustrado aqui nos seus vértices quem é quem. Mas é óbvio para nós. Está vendo que isso aqui refere-se à composição da água e o gráfico está crescendo de cima para baixo? Como eu sei que aqui é água pura, é óbvio que esse gráfico aqui está indicando a composição para A sendo lido aqui, nesse vértice. Como eu sei que esse lado de cá ele está indicando 0,1 para 1 de baixo para cima, e eu sei que ele é referente ao ácido acético, portanto, e aqui o ácido acético é 100%, então aqui é o ponto C. Da mesma lógica, eu sei que aqui é o éter isopropílico, ele está crescendo da esquerda para a direita, sendo 100% aqui, então, portanto, esse aqui é o nosso solvente éter isopropílico nesse ponto, já que aqui ele é puro 100%. Então, aqui nós definimos onde está A, onde está C e onde está S. Agora nós vamos localizar então a posição, essa posição aqui é a posição de F. Por que essa aqui é a posição de F? Porque ele tem 70% de ácido acético. Lembra que a leitura a gente faz assim, como aqui, eu tenho, nesse vértice aqui, eu tenho o nosso solvente, C, e a mistura é o nosso ácido acético. Então eu tenho que aqui ele é 100% ácido acético e aqui ele é 0% aqui embaixo. Qualquer posição, então aqui ele é 40%, aqui ele é 60%, aqui ele é 70%, 80%, 90% e aqui ele é 100%, portanto as linhas horizontais fazem essa leitura. Como eu sei que ele é 30%, então 30% está aqui, ou posso olhar por diferença, 30% aqui, então esse é o ponto aqui, que corresponde a 70% de água, que eu poderia ler a água eu leio nas linhas aqui, essas linhas aqui leem água, tá? Então eu posso ler a composição de água aqui, que aqui eu tenho então água crescendo para cá, então aqui ela é 70%. Nessa linha aqui indica água 70%. Tá? Como eu tenho uma mistura que é de água com o nosso ácido acético, essa linha toda aqui é uma mistura binária apenas de água e ácido acético. Por que ela é água e ácido acético? Porque aqui eu tenho ácido acético e aqui eu tenho a água. Então todo ponto que estiver sobre essa linha aqui, tá? Desse lado desse triângulo nosso aqui, corresponde a uma mistura binária de água mais ácido acético. E aqui é a mistura binária 70%, 30%. Então tá aí a explicação do porquê. Ok? Então vamos lá. Aqui então eu tenho meu ponto 70%, 30%. E eu preciso de um outro ponto. Né? Eu preciso de um outro ponto aqui, que é o ponto do meu solvente aqui, tá? Puro, que é aqui. O solvente puro exatamente aqui. Então tem os dois pontos, aquilo que eu falei. Eu preciso gerar essa reta aqui, essa reta F com S. E eu preciso da composição que aqui é puro, então já achei lá o vértice daquele triângulo, e aqui a composição 30, 70%. Então está aqui localizados os dois pontos, basta agora eu fazer a ligação desses dois pontos. Então eu vou fazer a ligação desses dois pontos, vou gerar uma reta aqui, a partir dessa reta eu vou então unir a posição 70% aqui com a posição 100% aqui de solvente puro. Então, essa aqui é a linha, essa linha aqui, tá? Então, exatamente essa linha aqui, essa linha corresponde para nós à linha da mistura que eu estou gerando, mistura global, tá? Então, eu tenho aqui a minha mistura global. Então, a linha que contém esse ponto aqui da minha mistura, mistura global é aquela linha lá. Então, na verdade, eu tracei a linha correspondente a essa união dessas duas correntes aqui, tá? Para achar o ponto da mistura, eu posso fazer um balanço máximo. E eu já fiz então aqui, eu sei que essa mistura ela corresponde a 28.000, mas eu não tenho a localização, não tenho composição. Então eu posso fazer o balanço olhando, por exemplo, aqui para o componente C, que é o ácido acético. Ele é 30%, né, ali naquela corrente F, então a gente vai fazer, eu sei que F mais F dá a minha mistura global, mas eu sei que eu tenho 30% aqui nessa corrente de ácido acético, eu tenho 0 aqui de ácido acético, aqui eu tenho uma composição XC que eu desconheço. Daqui a gente tira que é 0,3 vezes 8.000 é igual a 28.000 vezes a composição XC. Daqui a gente tira que XC vai ser 2.400 dividido por 28.000. Aí a gente faz uma continha rápida. Deixa eu fazer essa conta rapidinho aqui para que a gente possa então determinar exatamente qual é o valor desse carinha. Então isso aqui vai dar 2.400 dividido por 28.000. Essa brincadeira dá em torno de 8,6% ou 0,0086.
Opa, pus um 0 a mais aqui. Ok? Então é isso aqui, 0,086. Não é nem 9 nem 8, é 86. Então vamos achar esse ponto aqui. Vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho 10%. Essa linha é 10%, essa linha aqui é o de 20%, essa linha aqui é o de 0% de ácido acético. Aqui eu tenho 2%, eu tenho 4%. Né? Aqui eu tenho 6%, aqui eu tenho 8% e 8,6% alguma coisa aqui no meio. Então, se eu traçar uma linha aqui, ó, eu vou ter alguma coisa por aqui. Ó. Tá? Esse ponto aqui seria então, correspondente aqui para nós ao nosso famoso ponto MG. Nosso MG estaria por aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, eu sei, olhando agora para o nosso desenho de novo, a gente sempre trabalha com as 4 correntes aqui, né? As entradas e saídas do global. Então, eu já localizei o ponto S, já localizei o ponto F, já localizei o MG. Então, agora, já que eu tenho a localização desse ponto RN, eu vou passar pelo MG, que eu também conheço esses 2 pontos, e onde ele tocar a curva de equilíbrio, eu tenho o meu nosso E1. Muito simples, então. Aí, eu determinando o E1, eu tenho as 4 correntes que envolvem entrada e saída, e eu posso partir para a solução do meu problema. Então, vamos lá. Então, agora, o que eu preciso fazer é unir o meu RN. O RN, vamos entender o seguinte, ó. Aqui nesse nosso gráfico, esse lado aqui é o lado do solvente, lado direito. Esse aqui é o lado do diluente, que é o lado esquerdo. E essa curva aqui, que é a nossa curva de equilíbrio, essa curva de equilíbrio, ela tem um ponto aqui, ó, em determinada posição por aqui, em que as composições de extrato e rafinado são iguais. E a esquerda e a direita, essas composições são distintas. Tá? E que lado está o extrato? O lado do extrato está sempre o lado solvente, então vai ser do lado de cá, eu leio composições de extrato. E o lado esquerdo, portanto, eu vou ler composições do rafinado. Então, o rafinado ele tem 2%. Então, a gente vai pegar a composição de 2% de ácido acético, que é essa posição aqui. Ó. Aqui eu tenho 0 ácido acético, aqui eu tenho 0,2. Então, é aqui. Aqui é a posição RN. Por que é RN desse lado? Porque aqui, esse lado esquerdo, eu leio o rafinado. E é 2% do ácido acético, que eu leio aqui, 2% de ácido acético. Por que eu estou fazendo sempre o ácido acético a leitura mais fácil? Primeiro que a informação dada foi do ácido acético, e o ácido acético eu leio na horizontal, né? Porque ele está aqui, ó, eu leio na horizontal, certo? Então está aqui o nosso RN, ó. Eu tenho que unir esse ponto aqui, que é o ponto RN, tá? Passando ele pelo nosso ponto de mistura, que é esse ponto aqui, e onde ele tocar essa curva aqui, eu teria o meu E1. Então vamos lá, vou fazer exatamente isso. Então eu vou aqui traçar exatamente esse carinha. Eu vou usar até essa outra, a mesma cor aqui, ó. Feito isso aqui agora, então vamos lá. Eu vou fazer a partida de ponto RN, passando obrigatoriamente pelo nosso MG. Então tá lá, ó, partida do nosso RN, passei pelo ponto MG nosso. Aqui onde ele toca a nossa curva, em torno de 10%, eu tenho o nosso E1. Pronto, agora eu tenho a composição de todo mundo que participa da minha alimentação. Eu não conhecia a composição desse cara, agora eu conheço. Esse cara tem um Y, a gente associa Y a extrato, né? Então tem o Y de C igual a 0,10. Pronto, agora eu tenho a localização dos 4 pontos, porque eu preciso conhecer pelo menos uma composição. Eu posso partir a solução do meu problema nesse momento. Então vamos lá, eu vou precisar de um outro gráfico aqui, porque aquele fica muito poluído, né? Eu vou só traçar umas linhas aqui, pessoal, porque... Aliás, eu vou apagar aqui. Eu usaria um segundo gráfico, mas para não ficar... Para aproveitar algumas informações que eu tenho aqui, o ideal é fazer em outro gráfico agora, a outra parte da solução, tá? Mas eu não vou fazer isso aqui, não. Eu vou aqui só apagar algumas coisas que tem aqui. Eu vou apagar, inclusive, essa linha que eu gerei, ó. Vou apagar essa outra linha aqui que eu gerei também. E vou aproveitar somente os pontos que eu gerei aqui, tá? Então, tem aqui o meu ponto E1. Aqui o meu ponto RN. Aqui o meu ponto F. E aqui o meu ponto S. Então, lembra que eu preciso a composição desses 4 pontos. Esses 4 pontos são aqueles 4 pontos que eu falei lá. Eu tenho aqui E1. Eu tenho aqui RN. Eu tenho aqui o meu S alimentando aqui, e eu tenho aqui o meu F. Eu preciso da composição desses carinhas aqui. Então, o E1 está aqui, ó. Meu S está aqui, ó. Meu RN está aqui, ó. E o meu F está aqui, ó. Certo?
A partir daí, então, agora eu consigo fazer a solução do meu problema. Como? É o seguinte, esses 4 carinhas, eles correspondem, se a gente olhar aqui agora, vamos voltar aqui no nosso desenho original aqui. Eles correspondem, agora que eu já localizei esses 4 pontos, eu não preciso pensar mais globalmente, tá? Vamos olhar agora parte por parte aqui na solução do problema. Eu tenho aqui, ó, essa corrente com essa corrente formam uma linha de operação. Essa corrente com essa corrente, linha de operação, linha de operação, linha de operação, linha de operação. O que a gente vai fazer nesse primeiro momento é traçar essa reta de operação e essa reta de operação, porque todas as retas de operação passam por um ponto de junção ali, delta nosso. Vamos lá. Vamos traçar essas linhas de operação aqui. Vou traçar primeiro essa linha de operação aqui, ó, que é a que parte de F e passa por E1. Tá aí. Agora eu vou traçar a outra reta de operação que parte de S com Rn. Então está aqui nosso Rn e passa por S. Tá aí. Esse ponto de encontro aqui, dessas duas retas, esse ponto aqui é o chamado ponto delta. Todas as retas de operação passam por aqui. Então perceba o que eu fiz. Eu tracei essa reta de operação aqui, ó, certo? E tracei essa reta de operação, que envolve S com Rn e que envolve E1 com F, certo? Agora, presta muita atenção como é que se dá a solução do problema. Sabendo, então, a localização dessas setas, eu vou usar o seguinte algoritmo de solução. Com base em E1 conhecido, através da reta de amarração, que na verdade une por equilíbrio E1 com R1, eu vou determinar o meu E2, que é unido com R1 a partir de reta de operação. Então aqui eu tenho a partir de amarração do equilíbrio, eu vou encontrar depois, posteriormente, a partir da reta de operação. Baseado de novo na linha de amarração do equilíbrio, eu vou encontrar E2 e baseado, então aqui no equilíbrio, eu vou baseado na reta de operação encontrar E3. Daqui eu faço a mesma coisa, vou fazendo usando essa lógica até que o último coincida com o meu desejado aqui. Aliás, aqui ficou errado, né, o desenho aqui. Porque está faltando aqui. Vou fazer com o próximo, vou fazer com o próximo aqui, aí tem um pontilhado aqui, né? Até que eu consiga, a partir desse, gerar aqui, e nesse aqui, equilíbrio de novo, aqui por operação, reta de operação, e esse coincida com esse. Então, o meu último start será aquele em que ele coincidir com o meu extremo. Então, perceba que eu parto de um extremo até chegar no outro extremo. Se para fazer isso eu tiver 1, 2, 3, 4, eu tenho 4 stars. 5, tem 5 stars, assim por diante. Então, lembre sempre, parto do equilíbrio para encontrar um desconhecido. Desse desconhecido eu vou para a reta de operação e encontro um outro desconhecido. E assim por diante, até que eu consigo fazer essa migração da esquerda para a direita aqui. O problema pode ser da direita para a esquerda também, ou pode ser da esquerda para a direita, depende das informações dadas no seu enunciado. Então, vamos lá ver se a gente entendeu essa lógica. Então, eu tenho, olha só, eu estou dizendo aqui que a partir do E1, eu vou usar a linha reta de amarração, tá? Para encontrar por equilíbrio quem é o meu R1. Então, vamos lá. As linhas de equilíbrio são essas em azul aqui, né? Então, eu vou seguir aqui, ó, a tendência. Eu vou marcar um ponto aqui seguindo por tendência, tá? Então, se aqui eu tenho o E1, ó, aqui essa linha de amarração acima e tem essa linha de amarração abaixo. Eu vou seguir a lógica aqui, então esse ponto vai estar mais ou menos por aqui, ó, seguindo essa lógica ali, tá? De proporções aqui. Então esse ponto aqui é o nosso E1. E1. Então agora eu vou traçar uma linha que passa por esse meu E1 ali, ó, tá? Eu vou traçar uma linha aqui que passa pelo E1. Ao traçar essa linha, em que eu vou encontrar, eu vou pegar o meu E1
o E1 eu vou ligar com o meu delta lá, ó. Todos partem do mesmo delta reta de operação. Então lembra que por equilíbrio eu encontrei o meu, desculpa, que é R1, né? Desculpa, é R1. Falta de atenção aqui, ó. R1. Tá? A partir do meu R1, lembra que eu encontro por operação o meu E2. Então tá aqui, eu encontrei o meu ponto E2, que tá aqui, ó. O meu E2. Vamos ver se é isso mesmo, ó. A partir do E1, por amarração e equilíbrio, eu encontrei aqui o meu desculpa. Encontrei aqui o meu R1. O R1, a partir de operação, que está aqui no meu delta, eu encontrei meu E2. Então, vamos ver se é isso mesmo. Olha lá. Ó. Meu E1, a partir de linha de amarração de equilíbrio, eu encontrei o meu R1. Né? O R1, a partir de reta de operação, eu encontrei meu E2. Né? Então, tá lá, do E1, eu encontrei o meu R1. R1 com operação, eu encontrei o meu E2. Agora eu repito esse procedimento. Vamos fazer só mais um aqui, para não estender demais. Então aqui eu tenho o meu E2 localizado nessa posição aqui, ó, seguindo a linha de tendência acima e abaixo das amarrações, dos equilíbrios. Eu vou então encontrar esse carinha que vai estar mais ou menos por aqui. Ó. Aqui vai ser o nosso R2. Com R2, agora o que eu faço? O R2 agora eu vou unir esse R2 com a meu ponto delta para encontrar o meu E3 ali, né? Então vamos lá. Então tem aqui meu R2. Eu vou fazer isso aqui passando aqui pelo delta lá. Encontrei mais um aqui, ó. Então eu vou achar aqui o meu, por volta do meu E3. Esse E3 praticamente coincidiu com essa reta de amarração. Então aqui vai estar o meu R3. Né? R3 eu faço a mesma coisa agora. Seguindo aquela lógica lá, tá pessoal? Não tem erro. Vamos lá. Então agora, vou unir. Ver onde é que ele vai tocar lá no delta. Onde ele toca a curva de equilíbrio. Então agora ele tocou aqui, ó. Por aqui. Então quem é que eu tenho aqui? Tem o meu E4. Certo? Meu E4 ali, ó. E aí eu sigo aquela mesma brincadeira. Aí eu vou achar aqui, ó, meu R4. E vou fazendo assim até que ele encontre com RN. Aí eu vou ter o meu número de estágios aqui, tá? Eu não vou terminar porque está ficando muito extenso, mas essa é a lógica de solução do problema. Envolvendo aí, basta você então entender essa lógica aqui, que eu apliquei. E o fundamental é entender primeiramente essa lógica aqui, tá? Do início. E assim você consegue finalizar a solução do problema, ok? Espero que tenha sido útil para você. Até mais.